Olá a todos, como vocês vão? Espero que tudo esteja correndo tudo bem, na Santa Paz. Mais um vídeo, né? Trazendo a palavra, aquilo que ela nos deseja revelar. O conhecimento que nunca é demais, sabendo que não seremos salvos, né? Pelo conhecimento, ou perdão, se fizermos ou não teologia, ou se conseguirmos virar a Bíblia ao avesso e vice-versa, né? O que nos salvará é a fé, em prática, a prática verdadeiramente da fé e da obediência à palavra. E por que eu começo dizendo isso? Porque eu sou de um tempo onde o temor ele valia mais do que o meu estudo, onde pessoas humildes, né, muitas vezes até analfabetas, pregavam o verdadeiro evangelho com amor e temor a Deus, não querendo se engrandecer em si mesmo, mas levando o temor de Deus na sua essência, na essência da palavra. Porque vivemos num mundo de pessoas, a pior tipo, ou posso dizer, a pior geração de todos os tempos é o dia de hoje. Pessoas blasfêmias, pessoas maldosas, pessoas que desejam destruir a verdade bíblica apenas desdenhando dela, né? Pessoas que, assim como fizeram com pessoas que traziam a verdade, e quando eu não consigo combater a verdade, eu começo a denegrir a pessoa, a desdenhar dela, né? Em grande volume, porque quando a mentira é dita várias vezes, de várias formas, a tendência é que ela acabe se tornando uma verdade, né? E a gente vive num momento muito ruim, um momento mau, de pessoas perversas, né? E o que mais me irrita nos tempos de hoje é quando alguns tipos de pessoas dizem assim: seu pastor não irá lhe dizer isso. É óbvio que ele não irá lhe dizer isso, porque muitas das coisas que é dito hoje é mentira, é satanismo, e outras coisas, ou como eu disse, muitas das pessoas que a gente vê hoje numa igreja verdadeira, ela é humilde, pessoa de pouco estudo, de pouco conhecimento. Sabendo-se, como eu disse, o que salva é o temor à palavra, a obediência, né, a fé. Aonde que essas pessoas tornam-se inferiores ou menor que as demais, né? Uma outra coisa, a batalha hoje é para destruir a fé e a igreja. Existem templos satânicos? Sim, com certeza existem. Os maiores são, tá? Onde você vê igreja, onde tem uma câmera de TV, onde tem telas de TV ali, pode ter certeza que ele não é um templo de Deus, tá? E por que eu digo isso? Porque estão voltados somente ao ganho, ao lucro. São templos que vivem por mamon, gigantescos, ricos, milionários, onde o seu povo é o mais humilde que existe, tá? Vendendo o quê? O ganho ao invés da fé, né? Então o que acontece? A igreja, ela é legítima, ela pertence a Deus, tá? Procure um templo, se você deseja, procure um templo pequenininho, mais humilde que for, onde ali você encontra temor e palavra de Deus. Ainda que a pessoa não destrinche a Bíblia diante de você, mas o que ela pregou é o temor e a obediência, a fé em Deus. E é isso que vale, é isso que salva, tá? Outra coisa que me irrita muito é em qual lugar na Bíblia Deus nos dá direito a fazer fazer, né, deduções achistas. Quando um texto bíblico também diz uma coisa, onde que Deus me deu autoridade para alterar esse texto e dizer outra coisa do texto, quando o texto diz uma coisa eu estou dizendo outra, né? Qual autoridade eu tenho para isso, para alterar o texto bíblico, né? Quando não há base ou não há texto bíblico que dê base, né, para a afirmação, qual é o documento bíblico ou hermenêutico para trás das afirmações? Quando muitas das vezes pessoas apregam coisas que não existem na Bíblia, que a Bíblia não fala daquilo, ela não menciona aquilo, ela não faz referência alguma àquilo. Qual é a autoridade que eu tenho para isso? O questionamento é básico para a nossa fé. O questionamento é essencial para a nossa fé. O não acreditar em homens, nos dias de hoje, mas estão mostrando coisas, né? Estão mostrando verdades bíblicas, estão mostrando fatos, estão trazendo verdades. Satanás, quando ele disse para Adão e Eva, certamente não morrerás, ele não estava mentindo.
certo? Mas ele também ele ocultou o que viria a acontecer depois, certo? Então Satanás traz meias verdades para fomentar ou para incutir uma gama absurda de mentiras. Mentiras sob uma capa de verdade. Povo precisa sair da Babilônia, sabe? Sair do engano e do erro. Já não é tempo mais de seguir a homens, seguir enganadores. Eu sempre preciso começar a falar sobre isso, porque o engano, ele está presente e seguindo firme cada dia que se passa. É uma gama de heresias e mentiras tamanhas que muitas vezes faz você duvidar da tua fé. É necessário a gente acordar, tá? O tema de hoje já está na tela. É o selo de Satanás reinserido na humanidade. É o que está acontecendo nos dias de hoje, tá? Muitos já estão marcados pela própria fé. Não receberam a marca física, mas já estão recebendo marcas espirituais, tá? A morte do fruto, e eu vou repetir como eu falo, não sei se vocês já perceberam, o que eu tenho trazido para vocês é uma sequência, tá? Por isso que você vai ver repetir muitas vezes algumas frases já ditas antes, porque é uma sequência, para que a Bíblia ela se torne mais prática e possível de se entender, né? Tirar aquela gama de dificuldade que tinha antes, porque às vezes você quer trazer, como eu estou trazendo no contexto, né, que vai ali trazendo passo a passo, e você vai trazendo uma outra sequência, ela vai ficar difícil de entender. Então estou trazendo uma sequência para que ela se torne um pouco mais simples, né, de compreensão, tá? A morte do fruto foi para os anjos, como já havia dito no vídeo anterior. Eu vou, como falei, como é uma sequência, eu vou prosseguir a partir daqui, tá bom? Foi para os anjos. Mas isso não nos isenta de responsabilidade na terra, visto que almejamos o resgate e a reconciliação com o Pai. Logo, toda atitude errada na terra ainda conta, né, para a condenação. E essa será a segunda morte, né? Deixe-me passar o texto aqui para que vocês possam acompanhar comigo. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram, ou seja, se deram conta que eles estavam nus, e cozeram folhas. Perceba que isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 6 ao 7. Seguindo aqui com a explicação. Depois eu jogo mais textos na tela, tá? Eva foi quem comeu do fruto primeiro. Eu já tinha explicado isso, como falei, como é a continuação, continuo explicando. E a sua condição de nudez não lhe fora revelada naquele momento, somente depois, quando Adão também comeu do fruto. Os olhos de ambos foram abertos, né, simultaneamente. Isso prova que ambos dividiam a mesma alma, como já foi explicado. Como já foi afirmado antes, né, foi necessário contaminar as duas metades para que os olhos de ambos fossem abertos simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Jogando o texto na tela para a gente conseguir junto aqui. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, 12 ao 13. Observe que não há espaço para colocar qualquer outra coisa além do que o texto está dizendo, tá? A menos que você for buscar em textos heréticos, em textos não bíblicos, não canônicos, tá? É óbvio que também ser canônico isso não infere muito, porque como eu falei, existem livros apócrifos sim, são bons, né? E nós sabemos que qual foi o entendimento dos concílios feitos, né? Mas a Bíblia, como eu disse, o que eu vou trazer para vocês mais à frente, o que eu vou trazer mais à frente, vocês vão perceber que mesmo com as alterações dos concílios, a Bíblia ela não deixa de ser completa, ela não deixa de ser suficiente para a nossa fé. Ela responde todas as lacunas. E vocês vão observar isso nos próximos vídeos que eu ainda hei de trazer. Tá? A inobservância do mandamento divino possibilitou a Satanás reivindicar a posse da terra, e Adão a concedeu. Foi assim que a terra passou a Satanás, tá? Passou da mão do homem para Satanás. Ao comer do fruto, Adão permite Satanás aferir e selar novamente a sua medida na criação. Aferidor da medida. Observe que está sendo dito aqui. Ao comer do fruto,
Adão permite Satanás aferir e selar novamente a sua medida na criação, gerando assim duas sementes. O selo foi feito em cima de Adão e de Eva, tá? O que acarretou em geração de sementes. Essas sementes, as duas foram providenciadas por Deus. Mas a distorção do fruto do bem e do mal, observem aqui as duas divisões, do bem e do mal, gerou um fruto bom e um fruto ruim. Tá? Então aí você começa a entender o porquê do fruto gerar, o porquê de duas sementes, uma batalhando contra a outra. O fruto da árvore do bem e do mal gerou um fruto bom e um fruto ruim. Mas o selo foi selado em Adão e Eva, e não nos filhos. Mas passou por sua geração. Tá? Porque a morte passou a todos os homens. Isso é Bíblia. Né? Gerou duas sementes corrompidas e outra pura. Ou melhor, uma semente corrompida e outra pura. Tá? Caim e Abel. Uma representa a Satanás e outra representa a Jesus. É óbvio que isso aqui não é um texto literal. Tá? Estamos falando que o fruto gerou. Né? Fruto da ciência do bem e do mal. Gerando consciência boa e consciência ruim. Lembra que diz que Caim é do maligno, um homem cheio de labutas, iníquo. Tá? Quando diz que era do maligno, não está dizendo que era filho literal, mas está dizendo que a sua consciência, o seu interior, era dividido. Né? O filho da ira, né? E o filho da eleição. Por isso, os versículos que a seguir faz a seguinte citação. Aí eu vou jogar na tela e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Esse versículo, que está citado no versículo de Apocalipse, ou melhor, este versículo está citado também no versículo de Apocalipse 12, 2 ao 5. Fala primeiramente de Jesus e esclarece que de Eva sairiam duas sementes que batalhariam uma contra a outra. Uma para Deus e outra para Satanás. Tá? E é por isso que diz que o sangue de Abel clama desde a terra. Né? Porque nosso Senhor foi morto desde a fundação do mundo. E a sua representação. Né? Seguindo aqui. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Aqui já está falando de descendência. Lembra das 12 tribos? Apocalipse 12, 1. Tá? Aqui já começa a falar de descendência, do fruto do ventre. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era grande o dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças, já expliquei isso aqui na Redenção Cristã, né? No vídeo Redenção Cristã. Se você não assistiu ainda, é muito bom, eu indico vocês assistirem. 7 cabeças, né? E 7 diademas. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas. Observe que como tudo está intrinsecamente ligado. E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que dando à luz lhe tragasse o filho. Aqui você começa a entender a descendência e quem iria pisar a cabeça da serpente. Né? A promessa, a revelação que estava sendo feita lá em Gênesis. Né? E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Esse é o Senhor Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui já fala da ascensão do Senhor. Tá? Apocalipse 12, 5. Ou melhor, 12, 2 ao 5. Seguindo em diante, observando essa explicação, se é mais um texto. O dragão, Satanás, que possui reinos e nações na terra, havia arrastado terça parte dos anjos, né? E lançando-os sobre a terra, parou diante da mulher que havia de dar à luz, para lhe tragar o filho, o nosso Redentor. Nisso se conclui o porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Satanás é a antiga serpente que estava no Éden. A coroa de 12 estrelas são as 12 tribos. As 12 pedras sacerdotais que pertencem ao Cordeiro eleito, né? E que posteriormente foram somadas aos 12 apóstolos, confirmando assim a eleição dos gentios descrita em Isaías. Tá? A quem Deus enviou o Messias. Logo, a Israel de Deus é a igreja.
Eu vou falar muito sobre isso aqui na frente, posteriori, tá? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, né? O meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus nele o meu espírito, né? Sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Olha a promessa aqui, está em Isaías, tá? Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra a justiça, e as ilhas guardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, estendeu e espraiou a terra, né? E tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. E eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te porei pela mão, né? E te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Observem aqui a profundidade dos textos, tá? Isso está em Isaías 42, 1 ao 7. Seguindo aqui. De Israel como nação, Deus salvará somente os remanescentes. E como sempre, um texto bíblico para confirmar o que está sendo dito. Como também dizia Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clamará acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes, observem aqui, os remanescentes é que serão salvos. Romanos 9, 25 ao 27. Ou seja, a Israel de Deus, aquela Israel física, somente os remanescentes serão salvos. O que se tornou Israel hoje é a igreja, tá? A junção dos dois povos. Então, seja judeu ou não, só será salvo aquele que confessar o nome do Senhor. Houve uma batalha no céu. Deixa eu me ver aqui se o texto que segue é este mesmo. É este mesmo. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 17, ou melhor, Apocalipse 12, 7 ao 9. Como eu disse, se a nossa história não estivesse ligada aos céus, intrinsecamente ligada aos céus, não haveria nenhum propósito de Deus ter lançado Satanás nessa terra, e nem de estarmos aqui, né? Ai dos que habitam a terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 12. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do Cristo, do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, e qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e com eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Observem o cristão na tribulação, tá? Por isso alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Apocalipse 12, 10 ao 12. Depois vou trazer um texto muito profundo, provando que as pessoas estão se enganando com esse servo de Satanás que pregou que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Eu vou provar isso com textos bíblicos muito contundentes, tá? A árvore da ciência do bem e do mal deixará de existir, porque será cortada e lançada ao fogo, no lago de fogo, com seus ramos. O fruto de Satanás, suas palavras, causou uma distorção na consciência, gerando dois tipos de sementes. Na consciência, tá? Trouxe distorção na consciência, gerando dois tipos de sementes, uma para a salvação e outra para a perdição, os filhos da ira. Por isso a árvore de ciência do bem e do mal é referenciada somente no início, no livro de Gênesis, e em Apocalipse ela já não existe. No final existe somente a árvore da vida, e ela estará na Nova Jerusalém. Um paralelo entre o que causou a destruição no início e o que venceu e reinará para todo sempre lá no final. Texto na tela, vamos acompanhar aqui.
E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, né? Água como rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. Essa corrente, essas águas que está falando aqui, são os mares de rios de pessoas, são pessoas, tá? Essa gama gigantesca de satanistas que tentam arrebatar e destruir os servos de Deus. Isso está em Apocalipse 12, 15. Vamos seguir em frente. Tem mais textos aqui para me compartilhar com vocês, tá? Vamos seguir aqui. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Olha as 12 tribos, 12 frutos. Isso está ligado diretamente à vida, ligado diretamente a Jesus, ligado diretamente às nações, às tribos, tá? Dando seu fruto de mês em mês. Não conte esse mês como um mês terreno, tá? Como Kairos, ou melhor, como Cronos, mas como Kairos, que é o tempo de Deus, que ultrapassa o nosso tempo de vida humano, tá? E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 12, ou melhor, Apocalipse 22, 1 ao 2. Vamos seguir aqui que tem mais textos aqui. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Guardam seus mandamentos, tá? Não é sabedoria, é temor a Deus e fidelidade a Ele, tá? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, tá? Porque quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Apocalipse 22, e a porta é Jesus, tá? Apocalipse 22, 14. Seguindo aqui. Porque, deixa-me ver se tem algum outro texto, alguma explicação, se o texto é esse mesmo, para que eu não acabe atropelando a explicação, né? Tá, são mais 2 textos, depois tem explicação. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, observe o que eu vou dizer aqui para vocês. Isso é texto bíblico, para que não fique só nas minhas palavras. Aquilo que eu estava dizendo lá no começo, antes de começar o vídeo. Qual foi a autoridade dada a homens para estar alterando textos bíblicos? Vocês não servem a Satanás. Tá? Vocês não querem ganhar dinheiro às suas custas. Homens que não trabalham, homens que vivem às suas custas. Às custas do seu dinheiro, do seu ganha-pão, do seu suor. Tá? Ao invés de procurar um emprego, procurar trabalhar, estão procurando viver às suas custas. Cuidado com esses, tá? Acrescentar vamos seguir aqui. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus o fará vir sobre ele, as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, ou seja, está condenado ao inferno. E aí? E quem segue esses homens não vão seguir o mesmo caminho? Né? E da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Quem dá direito ao homem a alterar o texto bíblico? E quem segue esses homens estão fazendo o que da vida, a sua própria vida? Será que serão salvos por estes homens? Está em Apocalipse. Medite nesta palavra, se você tem temor a Deus e se você busca a salvação. Apocalipse 22, 18 a 19. Medite muito nesse texto, tá? E o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11, 30. Mas ganha alma para quem? Para quem a palavra está dizendo ganha almas? Se o fruto do justo é árvore de vida, e isto está diretamente ligado ao ganho de almas para Deus, logo o fruto do ímpio é árvore de morte. A árvore de morte está diretamente ligado ao ganho de almas para Satanás, para destruí-las e condená-las ao inferno. Porque esses homens, o seu propósito é ganhar almas para Satanás, tá? É arrastar as vidas para o inferno. E eles têm ganho com isso. Eles vendem a sua alma a Satanás. E cada alma que ele arrasta para o inferno, que ele condena, ele tem um ganho com Satanás. Você observa que pessoas mudaram de vida, tá? Pessoas que antigamente você observava que não tinha basicamente nada, hoje estão vivendo praticamente bem. Só ganhando almas para Satanás. Mas isso tem tempo. Se o teu ganho está ligado somente a esta terra aqui, esta vida aqui, entenda que essa vida vai acabar. Ela não se sustentará em si mesma. E Satanás não é Deus.
Tá? A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. E o espírito de quem? Do Pai. Provérbios 15:4. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos que a retêm. Provérbios 3:18. Você entende a profundidade aqui desse significado de almas, tá? E de árvore, que está ligado à vida e à morte, está ligado ao fruto da vida e ao fruto da morte, está ligado a Jesus e a Satanás. Vamos seguir aqui, porque esse texto aqui é o mais contundente, onde eu quero chegar, tá? Este é o último texto que eu vou falar para vocês. Isso tem a ver com o Espírito Santo, com os espíritos entregues ao Senhor, nosso Senhor Jesus, e o seu propósito, que não eram profetas, e não havia como ser profetas, simplesmente porque quem produz vida é o Espírito do Pai, e não profetas, não homens, tá? E Jesus, ele não é inferior aos profetas, então ele não precisava de profetas. Ele era superior a todos os profetas, ele é superior a todos os profetas, tá? E superior a ele é o Espírito do Pai, e o Pai está nele. Vamos ler o texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Entenda o 7 como ele é específico, como ele é profundo, como ele tem uma característica muito própria, como está ligado aos 7 Espíritos de Deus entregues ao nosso Senhor Jesus e o seu propósito específico. Observe aqui como ele é muito profundo e como casa com tudo aquilo que eu já havia dito, e como eu disse, como é uma sequência, tudo está ligado, intrinsecamente ligado, tá? Vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe rasgar ou desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Entendam, ninguém além de Jesus. Não há profeta com esse dom, com essa dádiva. Todos são apenas homens e pecadores como nós, tá? Fizeram a sua parte e nós estamos fazendo a nossa, porque há uma Bíblia sendo escrita sobre nós nesse momento lá no céu. É por isso que o seu nome está lá escrito no livro da vida ou não, porque nesse momento existem livros sendo escritos sobre você, e quando chegar nosso julgamento, esses livros serão abertos, tá? A Bíblia sobre a sua vida será aberta diante de ti, para lhe dizer qual foi o seu caminho. Nem mesmo não podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, um dos 24, tá, anciões? Ou anciãos, perdoe-me pelo português errado. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os seus 7 selos aí serão abertos. Está em Apocalipse 5, Apocalipse 5, do 1 ao 5. Aqui você entende o quão profundo são os textos bíblicos e como tudo está intrinsecamente ligado, como tudo está com um único propósito, uma única verdade. Não existem duas verdades, não existem 2 livros da Bíblia, tá? Não existem 2 Bíblias, porque uma é de Deus, a outra é satânica. Muitos vão querer apregoar para você coisas que não estão na Bíblia. E como você lê no texto comigo, você comprou um texto comigo, quem acrescentar a ela ou tirar, sofrerão punições severas nessa terra. E o seu final é no inferno. Então, muitos homens que vêm com cara de bonzinho, e quem vê cara não vê coração, não vê a sua alma, não sabe o que está no seu interior, não sabe qual é o seu verdadeiro propósito. E as pessoas entregam a sua vida em adoração a homens. Eu vejo pessoas seguirem a homens como se fossem seus deuses, seus senhores, tá? Ali entregam sua vida sem nem questionar o que está sendo dito. Qual é a verdade que está sendo colocada ali, se é que há alguma verdade? Povo de Deus, acorde enquanto há tempo. Este mundo está voltado a Satanás. Eles vão querer destruir a Bíblia de todas as formas, tentando desmerecer o que está ali. Mas nenhum livro humano traria tantas verdades atuais como este livro. Se nós observarmos os acontecimentos, e aí vão dizer, ah não, esse é um livro que seria uma agenda que ocorre desde o princípio da Terra e que só se concretiza agora. Então as pessoas que escreveram são muito capacitadas, né? Agora, se nós entendemos que tudo está ligado ao propósito do Pai,
E veio descrevendo o tempo, e levou-se tanto tempo a se acontecer para que tivéssemos tempo de nos voltarmos à verdade, nos voltarmos à verdade, nós entenderemos o porquê o Deus vivo nos deu esse tempo. E que isso não é uma agenda, são revelações, tá? Mas cada um siga o caminho que assim desejar, porque a verdade ela será exposta cada dia mais, não por uma, não por duas, mas até pela boca dos mentirosos. Ali haverão verdades, sim. Haverão mentiras, nós sabemos disso, mas também haverão verdades, porque sem a verdade ele não vai conseguir incutir a mentira. Então, o que eu disse e tenho a dizer é isto: o momento de despertar já chegou. O tempo é tardio, o tempo é pouco, e ele é breve, tá? Desperte com esses homens maldosos, porque ele não tem pena de vocês, tá? Aqui eu encerro esse vídeo de hoje. Fique com Deus, que a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco, tá? Deixando bem claro, parem de seguir homens, observem essas escrituras, lá não há eu, tá? Até o próximo vídeo.